Vamos ao nosso próximo painel. A venda de veículos elétricos e híbridos e a digitalização das concessionárias enfrentam desafios atuais em qualidade. E a digitalização traz benefícios, mas também exige sistemas seguros e uma comunicação eficiente com os clientes. Como devem ser, então, abordadas a segurança dos colaboradores, a experiência do cliente e outros pontos essenciais? Essa pergunta será debatida durante o painel Venda e Serviços para Veículos Elétricos e Híbridos e Digitalização das Concessionárias. Desafios atuais e futuros em qualidade. Vamos assistir o vídeo e conhecer os nossos próximos painelistas. Convido, então, a compor o painel os senhores Vinícius Ramírez, sócio-diretor da Toyota Ramírez Motors, Sérgio Ricardo Fabiano, gerente de serviços automotivos do IKEA, João Paulo Merlin, superintendente de negócios automóveis da Zurich, Renato Lunardelli, gerente executivo de desenvolvimento da rede HMCSA, da Hyundai Motor Brasil, e o mediador Marcelo Franciulli, que é diretor executivo da FenaBrave. Muito bem-vindos e um ótimo painel a todos. Bom, boa tarde a todos, a todas. Quero cumprimentar o presidente Cláudio, Alexandre Xavier, nosso superintendente, aos nossos conselheiros, diretores do IKEA, os colaboradores. Me sinto muito à vontade e honrado de estar aqui com esse convite, pois sou representante do IKEA já há mais de 10 anos, representando a FenaBrave, e acompanhei aí esse salto que o IKEA deu ao longo desses anos na profissionalização, na qualidade do serviço, enfim, todos de muitos parabéns. Bom, rapidamente, o nosso painel é curto, temos 45 minutos, mas nós temos um público aqui, acho que quem não conhece a FenaBrave, rapidamente, alguns números para vocês, A FenaBrave, ela é a entidade que representa toda a rede de concessionários autorizados no Brasil. Nós somos hoje mais de 7.400 concessionários, estamos presentes em mais de 1.000 municípios no Brasil, geramos diretamente mais de 300 mil empregos e fazendo uma comparação com o nosso produto interno bruto, o nosso setor chega a 5% de toda a geração de riqueza do nosso país. Bom, feito esse comentário, gostaria também de cumprimentar aqui os painelistas, o Vinícius, o Sérgio, o João e o Renato. Obrigado de vocês terem aceito esse convite aí. Acho que o assunto é bastante interessante, Falando de digitalização, de veículos híbridos, elétricos, enfim, todas essas mudanças que nós já estamos vivenciando já há algum tempo e agora vem se acelerando. Mas só um comentário adicional, eu acho que a gente nunca pode perder de vista um personagem chamado consumidor. Sem ele, nenhum de nós tem emprego ou renda. Então, toda essa disrupção, todas essas novas tecnologias
não se pode perder o foco nos clientes. E nós, como ponta principal de atendimento aos clientes, o concessionário tem um papel fundamental nesse sentido. Bom, eu já vou passar aqui a nossa agenda. Então, primeiramente, pediria ao Sérgio Fabiano, ele tem uma apresentação para fazer, e depois, na sequência, eu vou pedir para o João, da Zurich, falando um pouco da visão das seguradoras, aí a gente faz um bate-bola aqui, ok? Cadê o Sérgio? Vai lá, Sérgio. Está do meu lado aqui. Isso aí. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui representando o IKEA, o Alexandre, o Cláudio, essa possibilidade de falar. Vou pegar um gancho, falar um pouquinho sobre uma parte do tema, né, dessa palestra, desse painel, que é a parte de serviços, que em um trabalho desenvolvido à solicitação da FenaBrave, do Marcelo, aqui, identificamos aí um grande número de itens que precisam ser tratados nesse tema, ainda em serviços, quando a gente fala de veículos elétricos e híbridos. Tá? Por favor, uma próxima lâmina, só que antes queria colocar um pouquinho, está aqui, pensei que era lá, então vamos aqui. Um pouquinho dos pontos aí de disrupção do mercado, né? Só para a gente ter uma noção, acho que todos aqui acompanharam esse mercado, são do mercado automotivo, mas a gente sempre tem algumas histórias, alguns pontos aí importantes para destacar. Como a gente vê, né, no início do século, a gente está falando hoje de veículo elétrico, mas ele não é um produto novo. O primeiro veículo que foi construído foi elétrico. Então, ele teve um embate com o veículo a combustão. Na época, era um veículo mais procurado até, vendido, mas só que perdia por causa da combustão, que era a questão da manivela, por uma questão de insegurança. E o veículo Otto, né, o combustível, ele cresceu depois do lançamento que a Bosch desenvolveu, o motor de partida, né? Com isso, o veículo deslanchou, porque aí ele ficou mais seguro e mais fácil na questão da partida. E aí o elétrico acabou perdendo, e outros pontos aí também, a questão da durabilidade, da rodagem, né, da autonomia, a questão também do abastecimento. E isso é um ponto aí que a gente relembrou aí com esse início aí, o começo do mercado. Depois da década de 70, aí, a gente teve aí um início aí, uma nova pausa aí para pensar em novos modelos de movimentação do automóvel, né? Que aí veio a questão do petróleo. Depois, na década de 80, aí, uma evolução, né? A década de 2000. E aí, em 2000 em diante, começou de novo uma aceleração da tecnologia. Aí entra essa questão da digitalização, a questão da troca de dados, aí, que já foi tratado nos painéis anteriores, que é uma questão muito importante, porque isso afeta diretamente, quando a gente fala de reparabilidade, o Sérgio aqui, representando, né, da SR Motors, a dificuldade de ter acesso às informações, que é um ponto importantíssimo para poder reparar um veículo. A frota que nós temos aí, ela é enorme, e de 2000 para cá, com uma tecnologia cada vez mais avançada, e cada vez mais, muito mais rápido ainda. E aí depois, aí, a partir de 2010, aí a gente teve aí essa crescente. E aí depois veio também, como o Marcelo comentou, o ACDC, que mudou, né, antes de Cristo, depois de Cristo, agora virou antes da pandemia, né, da Covid e depois da Covid. Já inventaram essa. O Marcelo até foi embora. Bom, próxima lâmina, um pouquinho da evolução do setor de serviços que eu comentei, né? O setor de serviços, ele vem evoluindo aí ao longo do tempo, na questão, quando a gente pensa lá no passado, né, a gente tinha lá uma área de reparação pouco organizada, pouco estruturada, e aí vai evoluindo para o nosso presente, onde tudo aquilo que a indústria foi desenvolvendo também foi levado para a área de serviços automotivos.
E aí onde o IKEA também, na sua criação lá, em 1995, começou a trabalhar a parte de certificação do aftermarket, onde uma das certificações aí com a chancela da Inmetro é a certificação de oficinas, a qual o Sérgio da SR não falou, mas ele é uma oficina certificada. Então, a competência, o conhecimento, os processos são validados e chancelados aí pela certificação, o que traz para ele tudo o que ele falou. Isso é uma evolução, saiu lá de uma oficina pequena para uma área muito maior. Então, essa evolução vem também da melhoria dos processos. E aí passa pela digitalização, né, investimentos em equipamentos e várias coisas que são relacionadas à questão da reparação. Depois, a gente vai aí à expansão aí das certificações, que é buscando o futuro, que são as novas tecnologias, os softwares embarcados, os softwares das empresas que atuam no setor de serviços, como um software de gestão, também precisam ser certificados, validados, para que possa dar todo o apoio e competência porque a oficina precisa para seguir nesse mercado. E tanto, não só a oficina, mas todo o mercado de reparação, seja ele representante da montadora ou independente. E o futuro, que é trabalhar os temas aí um pouco, deixar aqui um ponto aí de reflexão, que é essa questão da informação. A tecnologia precisa aí de um incentivo, uma distribuição dessa informação técnica, né, para que os reparadores tenham acesso a ela e possam reparar o veículo com competência. Porque um veículo, quando é fabricado, tem toda a tecnologia, sua fabricação, seu desenvolvimento, mas depois, quando esse veículo é colocado no mercado, que é o aftermarket, que é depois da fabricação, eu tenho que dar todo o suporte ali para que esse cliente, como o Marcelo falou, que é o foco, ele tenha o acesso e tenha essa questão daquela qualidade do seu produto desde o início, quando foi que ele pegou no concessionário. Então, esse é um ponto importante, que é essas novas tecnologias emergentes, que é a questão da informação. E aí vem o gancho para a próxima lâmina, que é a parte de veículos elétricos e híbridos, onde, por uma solicitação, como eu disse, da FenaBrave, nós desenvolvemos um trabalho e identificamos que o veículo elétrico, hoje aqui, não só no Brasil, mas mundialmente, ainda tem muito pouca informação. Existe o desenvolvimento, a fabricação do veículo, toda a tecnologia que está embarcada, o desenvolvimento das baterias, quanto maior a capacidade em volts, ele tem uma autonomia maior, tudo isso está sendo trabalhado. Mas e o entorno dele? Como que esse veículo, quando começa a rodar, eu estou dando suporte? Aí entra todo esse entorno da fabricação ou do reparo do veículo, que vem diversos itens, desde lá do transporte desse veículo quando ele quebra na rua, que aí vem a seguradora que tem que dar assistência. Como que eu faço a movimentação desse veículo? Ele é a mesma coisa que de um veículo ciclo-auto? Eu posso colocar ele, rebocar ele com uma lança, com a roda no chão? Ele chega no concessionário, que ele vai fazer o atendimento dentro da garantia. Esse veículo ele pode ir lá já ir para o box diretamente? Como que foi que esse veículo veio lá da rua? Ele teve um acidente, bateu por baixo a bateria, que aí tem toda a questão lá de incêndio na bateria, ou que ela tem uma alta ignição. Então, eu tenho que monitorar esse veículo, verificar a temperatura da bateria. Daí vai a parte de reparação, quais são as normas regulamentadoras que eu tenho que usar e me preocupar em implementar dentro do meu negócio. A infraestrutura, não só o ferramental, que tem que ser um ferramental específico, isolado, mas também o seguro daquela área, da oficina, da concessionária que vai atender esse veículo, que também tem que ser específico, que ele tem as suas características. Fugindo um pouco daquilo, da ideia de que o veículo elétrico mata, né? Porque ficou esse estigma, né? E não é assim.
ele tem as suas características, a gente tem que ter o cuidado, mas tem que também tratá-lo como um veículo convencional, lógico, com as suas especificidades. E aí, isso tudo trabalhado, saiu um material onde a gente pôde verificar as diversas pontos de atenção, não problemas, pontos de atenção que tem que ter ao longo desse processo de reparo do veículo, né? Que aí envolve, como eu falei, desde a entrada do veículo até a entrega dele. E isso tudo são pontos aí que deixo aí para reflexão da indústria, né, fabricação, que é a preocupação com o aftermarket, né, com a reparação, o serviço de reparação desse veículo que tem que ter características específicas. E com isso, com a permissão da FenaBrave, apresentando aqui em primeira mão esse trabalho que foi feito, que é uma cartilha aos concessionários, com todas as informações, que é uma cartilha de orientação em que elas estão a segurança, né, na operação com o veículo elétrico e híbrido, que são procedimentos relacionados tanto à área de vendas como para a área de pós-vendas, que com as visitas identificamos que a área de vendas também tinha seus pontos ali de dificuldade que teriam que ser trabalhados para que não ocorresse problemas futuros. E desenvolvido aí internamente aí com dados, tanto informações nacionais como internacionais, dentro da parceria que nós temos com os nossos parceiros internacionais, aí, outras entidades certificadoras aí, que são parceiros do IKEA. Então, isso tudo saiu esse trabalho, um trabalho interessante. Depois o Marcelo dá continuidade como que isso vai ser divulgado, mas é um ponto importante para desenvolvimento do veículo, pensar também nessa questão, não só na fabricação, mas também a questão de serviços voltado ao veículo híbrido elétrico. É lógico, isso tudo também tem que ser expandido para outras tecnologias, novas fontes aí de tecnologias que estão sendo aí disponibilizadas de energia para a movimentação do veículo aí que a gente está ouvindo aí ao longo do tempo. Inclusive, o IKEA tem trabalhado em diversas frentes, uma delas também no biodiesel, né, fazendo a parte de certificação de biodiesel. Então, como já foi mostrado aí, o IKEA tem um foco pensando nesse futuro e pensando aí nas novas tecnologias e nessa questão da digitalização. Seria isso que eu colocaria agora, Marcelo. Obrigado, Sérgio. Em relação a esse trabalho que o IKEA desenvolveu, ele não está ainda finalizado, requer alguns ajustes ainda, mas a gente fez um mergulho profundo no assunto. E eu acho que o principal ponto é a questão mesmo da informação. A gente nos preocupa muito isso, porque a operação ela requer muitos cuidados, né? Bom, eu vou aproveitar aqui, João, antes de passar para você, vou já endereçar uma pergunta aqui para o Vinícius, ele que é um concessionário Toyota lá de longa data, né? Vinícius, me diga aí, qual o maior desafio aí nessa adaptação do atendimento ao cliente, no manuseio dos veículos? Como é que isso daí está ocorrendo no dia a dia, tá? Bom, primeiro agradecer a oportunidade aqui de falar em nome da Toyota, né? A Toyota me pediu para representá-la, uma empresa que respira qualidade, e falar num fórum de qualidade, para mim, me orgulha muito. Então, obrigado pela oportunidade. Então, Marcelo, isso, a realidade do veículo híbrido para a Toyota, ela não é nova, né? Ela já vem há alguns anos, desde o Prius, que a gente comercializa talvez há mais de 10 anos, né? Então, existe, sim, toda essa preocupação com o treinamento, a segurança, que a gente tem com o trato do carro quando ele está na oficina, né? Isso já vem de uma longa data. O desafio do carro elétrico tem as suas particularidades na estrutura da loja, né? O carro híbrido não exige a modificação da estrutura da loja. Então, a gente ainda não tem esse produto no portfólio, aí no line-up da Toyota, mas é uma preocupação que está sendo discutida lá, como estruturar a rede, como estruturar o treinamento, principalmente,
das equipes para lidar com esses carros. Não, ok, Vinícius. Aproveitando também aqui, só para a gente ouvir a opinião também da montadora, né, Renato? Como é que a Hyundai está encarando esse desafio, né, da eletrificação, seja ele híbrido ou elétrico, né? Vocês depois, o Fabiano já colocou, assim, a questão da infraestrutura, do treinamento, tem problemas, por exemplo, você tem dificuldade em instalar pontos de carregadores elétricos hoje, porque a companhia de energia, às vezes, não tem disponibilidade, às vezes perde prazo. Enfim, e também o desafio da infraestrutura do país, né? Porque a partir do momento que começa a ter mais volumes de veículos 100% elétricos, começa a ter os desafios aí que essa tecnologia traz, né? Como é que a Hyundai está vendo isso, Renato? Bom, em primeiro lugar, obrigado, boa tarde a todos, obrigado pelo convite de participar desse fórum. A Hyundai ela tem essa visão também de implementar em sua rede essa preparação para veículos híbridos e elétricos, né? O híbrido ele não demanda muito um investimento, porque ele, basicamente, você abastecendo ele com combustível, ele vai sair e o cliente vai operar ele normalmente. Mas existe o híbrido plug-in, existe o puro elétrico, e aí no futuro vai também ter os hidrogênios, mas vamos por etapas, né? O do plug-in, né, o que você tem que conectar em uma tomada, já demanda um investimento na concessionária, depende da carga que você tem no seu carregador, você vai ter que ter uma instalação elétrica redimensionada e a localização dele. Você vai oferecer para o cliente que pare na frente da concessionária, você vai ter um recarregador na frente da concessionária. Para a entrega do veículo dentro do showroom, você vai ter que também ter um recarregador. O cliente que traz para a oficina, você não vai devolver ele descarregado, então vai ter que ter também um carregador. Então, a gente pensa aí por volta de 3 carregadores. E toda a parte de pós-venda, né? Você tem um investimento, você tem o próprio elevador, né, que suspende o veículo. Como o assoalho do veículo ele é inteiro uma placa da bateria, você tem que fixar ele bem na parte externa do veículo para suspendê-lo. Então, você vai ter que ter uma adaptação dos elevadores, eles não vão ser o mesmo tipo de modelo que você coloca direto no chassi, ele vai ter que ser na parte mais externa, todo o envelopamento na parte de baixo dos elevadores e um emborrachamento, porque você vai ter que ter essa remoção de uma bateria para uma manutenção. E também você vai ter que ter uma área lateral, né? A bateria do veículo ele preenche praticamente todo o assoalho do veículo ali entre os eixos. Então imagina você removendo aquele pacote inteiro para fazer a manutenção. Então você tem que ter uma área externa ao lado desse elevador para fazer a manutenção. E é pesada a bateria. Exatamente. Você tem que ter um carrinho especial para fazer essa remoção. E aí a gente fala também, pelo menos na estrutura que a Hyundai está prevendo, ele vai ter níveis de manutenção que você vai oferecer para o seu cliente, né? O Tier 1, nível 1, o veículo elétrico ele tem basicamente todas as funções que um veículo convencional a combustão. Ele tem uma suspensão, braço de suspensão, amortecedores, freios, ABS, ar-condicionado. Então, toda essa manutenção, substituição de pastilha de freio, ela é normal, ela é idêntica a qualquer outro veículo. Qualquer manutenção um pouco adicional nos motores, na tração dele, você vai ter que ter um nível de capacitação na sua equipe maior. Então, já exige um nível maior. E aí, para a desmontagem de uma bateria, e aí, assim, não serão todas as concessionárias, não serão todas as lojas que vão oferecer esse nível de manutenção, né? Então, aí vai ser um nível de capacitação, tanto, foi comentado, né, o isolamento, a possibilidade de um choque ali de uma bateria de uma carga tão grande é elevado. Então, desmontagem de células da bateria, aí vai ser em lojas especializadas ou centros de serviço especializados para fazer essa operação. Não vão ser todos que vão ter esse nível de certificação, mas algumas lojas vão oferecer isso. Então, basicamente, a gente tem essa visão, né? Tanto a capacitação para a equipe de vendas, de como atender o cliente, do que ele está buscando, explicar, né, uma nova tecnologia, explicar para o cliente, como também toda a parte
da operação, a estrutura da concessionária, a operação de serviços, tudo isso daí a gente tem que estar trabalhando, organizando, estruturando para oferecer uma boa experiência para o cliente, né? É uma mudança muito grande que está ocorrendo agora, não é no futuro, mas já está ocorrendo agora. Ok, Renato, obrigado. Também um item que chama a atenção, né? Vai ter que ter um treinamento para as plataformas, os guincheiros da vida aí, porque é diferente, né, Sérgio? Um veículo sinistrado, a maneira que ele é transportado, isso pode gerar incêndio, enfim, os desafios são enormes. Esse trabalho, nós esperamos que, quando tiver concluído, a gente vai disponibilizar para todos os nossos concessionários e depois, futuramente, vamos deixar isso público, tá? Que eu acho que também é uma prestação de serviço à sociedade. Bom, na nossa primeira rodada aí, então, João, peço a você que você tenha uma pequena apresentação, se você quiser usar um recurso. Sim, por favor, passa lá. Tá. Aí a gente fecha o primeiro ciclo aqui, depois a gente volta no nosso bate-papo aqui. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos. Agradeço aqui o convite, eu representando a Zurich, que é a seguradora, aqui nesse painel, nesse fórum tão interessante, para discutir um tema, inclusive, que particularmente eu sou muito aficionado, que são veículos elétricos. E a Zurich é uma seguradora que se posiciona muito fortemente, tem se posicionado muito fortemente nesse segmento, não é de agora, e eu vou fazer uma breve apresentação para vocês, né? Eu sempre gosto de começar com uma breve reflexão, né, do momento que nós estamos. Quando se projetava e fazia a pergunta sobre desafios do futuro na década de 70, invariavelmente você tinha uma imagem de carro do futuro, carros superpotentes, né, com designs super arrojados. Esse modelo, inclusive, inspirou algumas montadoras, né, a produzirem alguns super esportivos, mas basicamente veículos movidos a combustão naquele momento. Uma vez que a abundância do petróleo, que era a matriz energética, né, daquele momento, não era uma preocupação, e talvez a questão ambiental também não fosse naquele momento, na década de 70. Tanto que a gente pensar em imagens, eu consegui essa imagem na internet quando estava produzindo, isso aqui é uma antítese, até embaralha o nosso cérebro quando a gente pega um veículo, um clássico, né, movido a energia elétrica, né, um carro dessa época eletrificado. Mas isso aqui já é um exemplo real de que algumas montadoras estão pegando seus clássicos, naturalmente, né, não são mais produzidos, mas transformando eles aqui movidos à eletricidade, à energia elétrica, à bateria, enfim. Naturalmente, isso aqui não é uma falta no Brasil, é na Europa, onde você tem esse tema, inclusive, mais avançado. Mas o fato, gente, é que o tema carros elétricos híbridos não é mais futuro. Né? Já é uma realidade, isso é um clichê. O futuro está acontecendo. E eu sei, aqui a gente vê notícias diárias anunciando investimentos de grandes montadoras mundiais no Brasil. Não, isso aqui já não é mais Europa e Estados Unidos, que até anos atrás era exclusividade. E se duvidava até da chegada desses veículos aqui esse segmento no Brasil, por conta de questões de infraestrutura. O Brasil tem uma série de coisas, enfim, mas chegou. Tá? Isso aqui já é uma realidade. E está trazendo impacto, né, não só nas montadoras, naturalmente, mas em todo o ecossistema. Né? E a gente começa a identificar novas empresas, novos segmentos que estão surgindo em função desse segmento. Aqui, por exemplo, isso aqui é uma fotografia de uma empresa, um aplicativo, né, que oferece um serviço de geolocalização de eletropostos. Poxa, mas onde eu vou carregar meu veículo 100% elétrico? Ainda é uma desconfiança? Isso aqui é uma fotografia de ontem do estado de São Paulo. Estamos falando de mais de 1.000 pontos eletropostos já disponíveis no estado de São Paulo. Eu fiz um raio-x ontem só da região da Paulista, onde nós estamos aqui. Aqui nessa região já são mais de 80 eletropostos instalados. Naturalmente, isso é mais abundante em capitais e regiões metropolitanas, mas está aí. Não é mais uma questão de futuro. Já existe e aquela infraestrutura que ainda pode não pode ser ainda suficiente em determinadas regiões do Brasil, naturalmente,
mais isso vai avançar. Tá? Então, esse é um serviço, por exemplo, um aplicativo que permite você localizar um eletroposto mais próximo, né? Inclusive, não estou nem fazendo propaganda, tá, dessa empresa, mas permite, uma grande dificuldade, que o proprietário faça um planejamento de sua viagem. Poxa, a autonomia média de um carro elétrico hoje é de 400 km, pô, mas o que eu faço se eu for de São Paulo a Ribeirão Preto? Vou ter que parar em algum momento para fazer o abastecimento. Está aqui, serviços como esse já estão disponíveis de maneira gratuita para o usuário. Então, repare o que esse mercado começa a aflorar outros negócios. Né? Aqui, por exemplo, uma imagem de uma oficina, né? Essa aqui é a segunda unidade do Sérgio ali, ó, que já vai ter uma unidade especializada em veículos híbridos e elétricos, né? Mas isso aqui é uma oficina que vai prestar assistência para veículos com essa propulsão, no caso, eletrificados. Reparem que existe um protocolo, que eu nem vou entrar no mérito aqui, totalmente diferente de veículos a combustão. Né? Capacitação, treinamento, mão de obra especializada, ferramental, né? E tudo que envolve, inclusive, a segurança. Eu já tive a oportunidade de ver um veículo híbrido, nem era 100% eletrificado, 100% elétrico, numa oficina. Havia um cordão de isolamento em volta desse veículo, com plaquinha ali de cuidado, né, potencial risco de choque, enfim, acidente, de alta tensão. O Sérgio depois pode me dar uma aula sobre isso. Mas essa é a nova realidade, está aqui. Né? Hoje ainda esses veículos, por estar inclusive na garantia, são hoje conduzidos, na sua maioria dos casos, para as próprias montadoras fazerem a manutenção. Mas com o advento, com a aceleração desse mercado, naturalmente as oficinas, né, desvinculadas da concessionárias, terão que se preparar para isso. E isso envolve, como eu falei, todo um ecossistema. Então, estou falando aqui de montadoras, oficinas, prestadores de serviço, né, seguradoras, que eu vou chegar já nesse ponto. Né, mas, por exemplo, hoje a questão numa pane seca, no sentido de faltar, acabou a bateria de um veículo no meio de uma viagem. Né? Isso aqui é uma fotografia dos Estados Unidos, não tem sido aqui ainda. Uma startup que está providenciando uma solução de um carregamento portátil, tá? Mas não existe carga rápida ainda capaz de completar uma bateria de um veículo, que parou por alguma ocasião no meio de uma rodovia. Isso aqui é um paliativo que estão testando nos Estados Unidos, mas olha o tamanho do trambolho aqui. Perdeu o porta-mala. Perdeu o porta-mala. Então, mas isso aqui é uma empresa de assistência. Hoje, o protocolo nosso que nós, inclusive, oferecemos, não só a Zurich, mas o mercado, em caso dessa natureza, em caso de assistência, serviço, temos que remover o veículo, não tem jeito. E o protocolo de remoção de um veículo 100% elétrico descarregado, ele trava as rodas. Você não arrasta esse carro para subir no guincho. Então, assim, existe um protocolo, uma capacitação, e você danificar um eixo de um veículo desse, né, você tem um belo prejuízo. Então, você tem que preparar, inclusive, a rede de prestadores para estar apta a prestar um serviço, né, compatível com a expectativa desse cliente aqui. Né? Bom, e falando da Zurich, né, como que a seguradora também está se preparando para isso? Né? Como eu falei, é um assunto para a Zurich, a gente... É muito, como fala, é muito prazeroso falar disso, porque assunto de ESG está no DNA da Zurich. Né? E logo, isso prova que em 2019 nós somos a primeira seguradora a lançar um produto seguro exclusivo para veículos elétricos, onde nós incluímos, por exemplo, cobertura para cabos de carregamento em caso de roubo e furto. Hoje um cabo de carregamento original, vou pegar um exemplo de uma Volvo, enfim, qualquer outra, né, custa em torno de 3, 4 ou 5 mil reais facilmente. Então você tem um acessório que até então não era uma preocupação, por exemplo, em caso de roubo e furto. Então nós incluímos isso e também estendemos a nossa cobertura, nossa aceitação para veículos de até 800 mil reais. Por quê? Ainda hoje se fala, assim, é verdade, é uma categoria, né, são modelos de veículos que não são tão acessíveis à população. Hoje você parte, e olha que já estamos avançando bastante nisso. Um veículo 100% elétrico, estamos falando aqui a partir de 150 mil reais. Né? Mas repare que antes 3 anos atrás, era a partir de 500 mil reais. Então, mas hoje já está tornando mais realidade
Inclusive, hoje estava falando com um colega que trouxe a experiência, que pegou um Uber, né, de uma montadora 100% elétrica. Então, já começa a ser bastante acessível e comumente encontrado nas ruas aqui, principalmente de São Paulo. Então, e quais são... Aqui, gente, se me perguntar se eu tenho todas as respostas, não tenho, tá, Marcelo? Temos muitos desafios. Por exemplo, se esse protocolo de remoção de um veículo, né, através de uma plataforma, é o melhor serviço ainda ou não para o meu segurado. Não é, porque esse cara espera uma carga rápida, ele tem uma expectativa... Afinal de contas, ele comprou um carro super tecnológico e, no final das contas, eu vou atendê-lo, removendo ele, botando num guincho e levando para um eletroposto mais próximo. Sujeito ainda ele pegar uma fila de carregamento para dar uma carga de 30, 40 minutos para ele seguir viagem. Repare, quando a gente fala de experiência do cliente, a gente ainda tem desafios. A gente tem mais perguntas ainda, desafios, do que exatamente respostas, mas porque a tecnologia está vindo. Eu acredito certamente que daqui a 5 anos, acho que antes disso até, vamos ter soluções de uma carga rápida, eventualmente, né, maior volume de eletropostos, enfim, algo vai surgir ao longo do tempo. E, por fim, eu só deixo uma mensagem aqui que, do ponto de vista da Zurich, da companhia, da seguradora, né, que nós temos aqui o orgulho de falar que fomos os pioneiros a lançar um produto, né, para veículos híbridos e elétricos, porque realmente está no nosso DNA. Né? Nós temos a convicção, né, dessa questão ambiental. A sustentabilidade, para a gente, é um dos pilares da Zurich, não só Brasil, global, a preocupação, né, com a questão principalmente ambiental. Aqui eu trago algumas referências, mas faço destaque, inclusive, por uma iniciativa que hoje que é apoiada e chancelada pelo próprio IKEA, que é a certificação das oficinas Selo Verde, que é onde a gente atesta, a gente certifica oficinas que tem um protocolo de atendimento sustentável. Por exemplo, um protocolo de descarte condizente com algumas normas, usa, de alguma maneira, energia limpa. Né? Então, assim, a gente é bastante preocupado, e esse foi um dos motivos que a Zurich, lá em 2019, né, se lançou como a seguradora de veículos elétricos. Mas, de novo, aqui a gente ainda tem muito mais desafios, perguntas e questionamentos do que respostas. Mas junto, acho que esse ecossistema que está aqui nessa sala vai ser capaz de responder ao longo do tempo. Tá. Obrigado, Marcelo. Obrigado, João. Não, só para a gente também respeitar o horário aí, rapidamente, a gente tem recomendado aos nossos concessionários a reavaliar as suas apólices de seguro, né? Para incluir na apólice a operação com veículos eletrificados. Né? E não só isso, mas entendo que as seguradoras, vocês já devem estar fazendo esse tipo de seguro, não só para os concessionários, mas para os consumidores, com as residências, com condomínios, porque isso é uma realidade. Né? Está ok? Isso está acontecendo já? Sim. O nosso hoje... Vou pedir para você ser um pouquinho mais rápido por causa do tempo. Vamos lá. Sim, hoje, no ponto de vista de aceitação de um seguro para um veículo elétrico e híbrido, exatamente igual a um veículo movido a combustão. Né? Naturalmente, existem preocupações, como, por exemplo, coberturas, nível de serviços oferecidos para esse público, que eventualmente se diferenciam de um veículo a combustão. Mas, basicamente, hoje não temos nenhuma restrição, tá, do ponto de vista de aceitar, ou, enfim, com relação a esse modelo. Tá. Só para a gente depois abrir as perguntas que vêm aí da nossa plateia. Vinícius, em relação à estrutura de custo que essa operação impõe, como é que tem sido isso para os concessionários? Eu sei que isso varia de marca a marca, né? Algumas marcas, algumas montadoras também apoiam. Como é que você tem visto isso? Porque são investimentos bastante altos, né? São investimentos altos, né? Principalmente nos carregadores, até o consumo de energia na própria concessionária, quando você tem uma demanda, uma oficina grande, né? Imagina que se você tiver que carregar essa demanda toda e devolver o carro todos carregados, você vai ter precisa de uma... E não pode cobrar, né? Vocês sabem disso, né? No Brasil é proibido, você não pode cobrar, né? Na Europa o cara passa o cartão e tal, mas aqui é proibido, né? Isso aí acaba entrando no custo do concessionário. É o custo do concessionário. No caso dessa. Sim.
Bom, assim, o custo, efetivamente, são investimentos em ferramental e treinamento, né? Eu acho que e a energia elétrica mesmo. Até a aquisição dos equipamentos, ele é diluído com o tempo, mas o custo operacional é mais a energia mesmo e o treinamento, que eu acho que esse é bem representativo aí no custo da concessionária. Tá. Bom, acho que agora nós temos algumas perguntas aqui. Estou recebendo uma aqui. O que está sendo pensado pelas montadoras a respeito de energia renovável para carregamento de veículos elétricos? Renato, a bola está com você aí. Tá. A gente teve essa demanda também. Algumas concessionárias, não por iniciativa da montadora, tá? A gente já tem alguns casos de concessionárias que tem toda a parte de geração de eletricidade baseado em energia solar. Isso aí, principalmente concessionários no Nordeste, elas já fizeram algumas parcerias e elas colocaram toda a cobertura da concessionária, são placas de energia, e aí você vai consumindo isso durante o expediente e vendem, né, o excedente vende para a rede, né, ela devolve para a rede. Por parte da montadora, ela está procurando também a compensação, né, de energia, mas ainda a gente não tem nada efetivo que colocou em implementação. A parte da própria rede, né, alguns concessionários, alguns grupos já estão implementando isso, de utilização de energia renovável, para mesmo anunciar, né, o objetivo é você mostrar para o cliente, né, o quanto que você está investindo, quanto você está preocupado com o meio ambiente, e partiu da própria concessionária. Por enquanto, a montadora só está ainda em estudo, mas ainda não implementou nada em efetivo em relação a isso. A gente tem conhecimento que já existem alguns estudos aí por universidades e órgãos de pesquisa, deles criarem algum gerador movido a etanol para gerar a própria energia também, no caso de longas distâncias, enfim. Bom, tem uma pergunta aqui. Marcelo, acho que uma ação que a Toyota tem feito, né, ela bem interessante que está desenvolvendo, é o reaproveitamento das baterias dos próprios carros para alimentar as concessionárias. Ou seja, estendendo a vida útil dela. Quando ela acaba a vida útil, a gente recupera essa bateria, faz um tratamento, ela não tem a sua vida útil como uma nova, obviamente, mas você faz um pack de baterias e você consegue colocar nas concessionárias para justamente gerar essa energia que vai demandar para carregar os próprios carros. Uma maravilha. Isso aí, só complementando, eu vi a última matéria, Marcelo, que é a respeito disso. Uma concessionária desenvolveu um carregador com placa fotovoltaica e bateria de segunda vida lá no Rio de Janeiro para que faça carregamento num carregador específico. Então já está caminhando. Tem uma outra pergunta aqui, é difícil de responder aqui, né? Estou entendendo de que forma a influência do Estado impacta na evolução e aderência dos veículos elétricos no mercado. Não sei, tem um representante do governo aí. Difícil, né? Dada a situação fiscal do Brasil aí, é complicado, né? Fica aí no ar. E uma última pergunta aqui, João. Qual o valor médio do seguro de um veículo elétrico? Aí varia do valor do carro, mas vamos ver. Varia, eu estava até preparado para essa pergunta. É o valor médio de um veículo a combustão, tá? É assim que eu posso responder. Porque o que determina o valor do seguro, na verdade, são as coberturas, a utilização. Né? Por exemplo, veículos elétricos, por enquanto a gente tem pouca estatística disso, mas são veículos com baixa frequência de roubo. Então, isso faria com que barateasse o valor do seguro, por exemplo. Por outro lado, o custo médio ainda de reparação de um veículo desse é alto. Então, uma coisa acaba se compensando a outra. E quando a gente fala de média, eu asseguro que é o mesmo valor de um veículo a combustão. Muito bom. Bom, pessoal, eu acho que nós temos mais um minuto aí. Se vocês querem fazer mais alguma consideração, vamos cumprir o horário aqui à risca, apesar de que o nosso painel só teve 45 minutos, né? Mas tudo bem. Sérgio. Só complementar aqui, um ponto importante para a gente deixar que para todos, né, pensar, acho que essa questão não só da tecnologia do veículo
híbrido ou elétrico, mas em todas as novas tecnologias, é pensar como um todo. Quando a gente fala no desenvolvimento, a gente também tem que pensar lá na cadeia do aftermarket que vai fazer a reparação. O que eu posso fazer para auxiliar e trazer informações para esse mercado? E aí, quando a gente fala do lado do cliente, é essa questão da importância do reaproveitamento. Foi uma pergunta de reciclagem que foi feita num painel anterior, que ainda está caminhando, mas a gente vê que tem ações aqui, por exemplo, essa que eu comentei da bateria. Então, acho que é um mercado que está evoluindo, mas eu deixar aqui para que os representantes das montadoras aqui, dos fabricantes, pensem, também tem que ver lá aquela questão lá do fundo, lá que é o pessoal de serviços aí que está fazendo o reparo, que eles precisam dessas informações, de informações de tecnologia, e também trabalhar em parceria, porque a gente nunca sabe tudo, descobrimos várias coisas aí nesse trabalho, foi feito em conjunto. Então, era isso daí que eu queria só colocar. Perfeito. Bom, agradecer aí os nossos painelistas aí, o Renato, o João, o Sérgio, parceiro nosso aqui, Vinícius, meu conterrâneo aí de Sorocaba. Obrigado aí pela presença de vocês aí. Estamos à disposição aqui. Muito obrigada, Marcelo. Uma salva de palmas para os painelistas. E antes de vocês deixarem a mesa, eu gostaria de convidar o presidente do Conselho Diretor do IKEA, o senhor Elias Mufarege. Opa! Tem que criar um carrinho para você, Elias. Conversar com dessa ponta aqui. Muito obrigado. Excelente contribuição. Muito obrigado. Você uma posição muito segura. Obrigado. Parabéns. Fala, meu presidente. Amigo, Obrigado. obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada.